Muitas pessoas às vezes se aproveitam da inocência de alguém para poder enganar, para poder roubar, para poder mentir, para poder mentir, para poder mentir. Eu nasci sem as cordas vocais, nasci sem os tímpanos. Eu nasci sem falar e sem ouvir. E isso perdurou até os meus 3 anos de idade. A médica falou para minha mãe que eu tinha nascido surdo e mudo. Eu nunca ia falar e eu nunca ia ouvir. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição. Efésios 4:25 diz: Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar somente a verdade ao seu próximo. Iniciando com esse versículo, eu tenho algumas verdades para falar para vocês. Eu não queria mais comentar sobre esse assunto, mas só para consolidar tudo aquilo que nós já trouxemos aqui relacionado ao pregador Mirim. Claro que eu faço aqui, enfatizo para todos vocês e faço essa observação de que eu, como pastor, oro pelo Miguel para que ele se converta verdadeiramente. Eu falo para ele como o próprio Jesus falou para Pedro, né? Espero que ele se converta novamente, né? Se converta de verdade, né? Volte para o verdadeiro evangelho, abandone essas práticas mentirosas, testemunhos mentirosos. Não é a primeira vez que a gente vê pessoas usando do artifício de testemunhos, de histórias para comover as pessoas, no sentido de trazer a manipulação, o engano, de arrecadação, a pessoa fica ali quebrantada com aquele testemunho, então ela fica mais aberta para receber as palavras daquele pseudo-pregador, e é onde ela é laçada pelo engano. Essa é a grande realidade. Eu tenho aqui 2 vídeos também do pastor Salles, né? O Leonardo, que também mostra denuncia aquilo que está óbvio, né? A pesquisa, a revelação pesquisada, que é o que o Miguel usava. Graças a Deus não usa mais, até porque o próprio Conselho Tutelar impediu ele de estar viajando, de estar pregando, e ele tem que obedecer à lei, né? Então ele voltou para a escola, acredito que já tenha voltado para a escola, né? Para a escola presencial, e também deixou de pregar, pelo menos até a sua maioridade, segundo o que foi passado aqui nas mídias, e ele mesmo confirmou isso pelo portal Assembleanos de Valor. Eu vou colocar para vocês aqui 3 podcasts que o Miguel participou, dizendo, né, que realmente ele era surdo e mudo, porque ele não tinha ali os tímpanos e nem as cordas vocais, e por isso ele não conseguia nem falar e nem ouvir. Ele foi declarado pela medicina como um paciente desenganado para ouvir, desenganado para falar, porque ele não tinha suas cordas vocais e nem os seus tímpanos. E depois de tanta pressão popular, das pessoas perguntando: cadê o laudo? Cadê o laudo? Cadê o laudo? Cadê o laudo? Né? O Paulo do canal No Entanto, eu trouxe para vocês aqui todo o dossiê, mostrando, ele foi até a família do Miguel, a família por parte de mãe, tentar entender o que estava acontecendo, e montou um dossiê, inclusive está aqui no canal. Volta aqui 3 vídeos atrás no canal Povo da Fé Oficial, que você vai ver esse dossiê completo mostrando como é que esse personagem foi montado. O Miguel Oliveira é um personagem montado pela própria mãe, que utiliza-se do menino para benefício próprio, para fins lucrativos, enganando as massas. Porque se tem um povo que gosta de ser enganado, é o povo cristão evangélico. Essa é a mais triste realidade. Nós vamos ver isso aqui, mas antes de eu colocar o Miguel,
falando que realmente ele não tinha tímpanos, que ele não tinha cordas vocais. Inclusive, num desses podcasts, ele fala que não tem. Eu não tenho tímpano, eu não tenho cordas vocais. Eu não sei se ele errou, se foi a forma dele se expressar, mas ele fala que não tem. E já no portal Assembleanos de Valor, ele fala que se expressou errado. Nossa, tantas vezes se expressando errado, uma vez até que vai, você fala, me perdoa, deixa eu corrigir aqui, não é assim, é dessa forma aqui, tá? Quando você percebe que errou, você corrige o teu erro. Isso seria o correto a se fazer, mas não. Todo esse tempo, desde os 3 anos de idade, contando esse falso testemunho para chegar agora e dizer que, não, eu falei errado, eu não ouvia direito, eu não falava direito, né? E hoje eu falo normal, hoje eu me expresso normal. Então, tá aí, nós vamos ver isso, mas antes, eu vou colocar esse vídeo, eu gostaria que você me falasse aí, houve uma pesquisa para fazer essa revelação ou não? O que você acha? Dá uma olhada. Os meses. Com a Andressa? Com a Andressa. Ele fala o nome da Andressa, né? Dentro da revelação ali, da profecia, e ele fala o nome dela, revela o nome dela. E aí, em seguida, ela cai no chão chorando, mas ela faz uma revelação aqui que nem ele esperava. Dá uma olhada. Eu pedi para Deus falar comigo hoje. Você pediu? Falei, Senhor, eu vou lá, não vou pedir nada, eu só quero que o Senhor fale comigo. E aí, o primeiro sinal foi que eu postei uma foto aqui, o Senhor visualizou meu status e o obreiro falou que Deus ia me dar a resposta. E aqui... Falou? Faz um carinho na sua barriga. Faz um carinho na sua barriga. Fala assim, eu falei que nunca, mas eu vou ser mamãe. E eu vou apresentar essa criança. O que você acha? O sorriso dele ficou bem forçado. Ele falou, o falor de constrangimento foi bem baixinho, você percebeu? E outra coisa, o que ela revela é que ele acessou a rede social dela antes de revelar ela aí. Então, ele visualizou um status dela, revelou ela, e ela... sem intenção ou com intenção, o que vocês acham? Eu acho que essa mulher foi na intenção de desmascarar ele. E aí ela fez todo o teatro para ela ter voz ali. O que vocês acham? Ou foi sem intenção de desmascarar ele, mas acabou acontecendo. E aí teve um outro episódio também, só para vocês verem como que essa imundície, essa podridão está atingindo os templos e as pessoas estão cegas espiritualmente. E eu quero falar para todos que estão aqui, que têm a visão aberta, que entendem o mundo espiritual e sabem que tudo isso é uma pataquada, uma patifaria, sabe? É um engano das trevas, são estelionatários da fé, é cumprimento de profecia. Você que está aqui e que tem nojo dessas coisas que eu estou te mostrando, parabéns, você está no caminho certo. A Bíblia manda a gente julgar. A Bíblia fala que nós há de julgar os anjos. A igreja há de julgar os anjos. Que dirá as práticas perversas desse mundo? E está aí. O engano, a mentira, o altar sendo prostituído e as pessoas sendo enganadas. Numa ocasião, um obreiro anotou os dados, os detalhes do pedido de uma pessoa e o Leonardo revelou. E aí o camarada foi e falou para ele, não, mas tudo que você está falando aí, o obreiro anotou. O obreiro anotou, ele deve ter passado para você. Olha só a revolta dele, dá uma olhada. Uma coisa aqui, você está vendo aqui, cadê os obreiros? Se o líder da igreja sou eu, tem que me obedecer. Obreiro que não me obedece, o Tiago, eu fico sem obreiro nenhum. Mas tira. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou revelando para o cara que... Você já conversou comigo? Bateu papo? Não. E se realmente eu não saísse de lá mesmo, o diabo ia ceifar minha vida. O diabo ia ceifar a tua vida. Mas antes de eu continuar a revelação, porque eu não tenho tempo. Gente, sabe por que eu faço isso aqui ao vivo? Porque eu quase não tenho tempo de ficar fora do ao vivo. Então eu ensino aqui, porque o culto para mim, ao vivo, só é transmitido o que eu já faço. E eu vou ensinar mais um ensinamento aqui para os obreiros, é puxão de orelha, porque eu sou líder. Eu não sou padrasto. Padrasto, eu sou pai espiritual. Isso aqui, eu revelei. É Deus. É Deus ou não é? É Deus. Porque eu vou falar coisas aqui, eu quero que você fale tudo que você falou pro obreiro, porque eu vou revelar o que você não falou.
Mas sabe o que acontece? É no momento desse aqui que eu estou no culto ao vivo, que aqui é ao vivo, não dá tempo de editar. E aí eu revelo para a pessoa, no profundo, eu conversei com o obreiro. Obreiro, você está vindo para conversar, volta a ser ovelha. Se vem para trabalhar, não é para conversar com ninguém. Vou falar de novo. Obreiro não é para conversar, porque aqui essa é a lei. E assim vai ser até Jesus voltar. Obreiro que vem para conversar, eu não quero que o povo quer se abrir. Jesus disse para os discípulos ir espalhar a mensagem. Na igreja do Leonardo Salles, os obreiros têm que ficar calados. Obreiro não pode atender ninguém, não pode orar por ninguém, obreiro não tem autoridade nenhuma, né? Aqui ele estava tirando sabe, a responsabilidade que estava sobre ele e jogando sobre o obreiro, né? Estava tentando mudar a situação que desmoronou. E outro erro aí, ele fala que não tem tempo para conversar com os obreiros. Você acha que ele tem tempo para ovelha, então? Você acha que esse pastor faz alguma visita na casa de alguém, ele ora por alguém, ele faz um evangelismo de rua? O que será que ele faz, hein? Ele não tem tempo de falar com os obreiros, tem que ser ao vivo, a correção tem que ser ao vivo. E na igreja dele, obreiro é calado, obreiro não fala com ninguém. Olha, eu não vou tecer comentários em cima disso, vou deixar para você, tá? Antes de eu colocar aqui o vídeo do Miguel, eu vou deixar aqui para vocês, para quem não me conhece, tá? O meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, lá em Moçambique, tá? Lá eu assumi a responsabilidade com todo o povo da fé, de mais de 5.000 crianças. Nós estamos ali, sabe, trabalhando para Jesus e fazendo melhor para o reino, diferente do que você está vendo acontecer aqui nesses vídeos, né? Nós realmente temos um compromisso, diariamente estamos aqui prestando contas de tudo que é feito ali, e eu convido a vocês a participar conosco. Vou deixar informações passando aqui no rodapé e vou deixar também o QR Code aqui acima. A sua contribuição é muito importante para que nós consigamos, né, continuemos alimentando essas crianças, construindo casas, furando poços, construindo escola. Tem um orfanato que agora também está nos nossos planos, e tem que ser urgente. Depois eu vou passar para vocês essa questão do orfanato. E eu conto com a ajuda de todos para que esse trabalho continue sendo feito, tá bom? Mas no final da live eu falo sobre esse projeto, te mostro com mais ênfase tudo que está sendo feito aqui, tá? Agora vamos ver aqui o vídeo do Miguel nos podcasts e depois, por último, a sua última versão do testemunho da surdez e da sua mudez, né? Era mudo e era surdo porque não tinha tímpanos e nem cordas vocais. Vamos ver isso aqui. Pessoas às vezes se aproveita da inocência de alguém para poder enganar, para poder roubar, para poder mentir, para poder mentir, para poder mentir. Eu nasci sem as cordas vocais, nasci sem os tímpanos. Eu nasci sem falar e sem ouvir. E isso perdurou até os meus 3 anos de idade. Mas quando foi dia 12 de abril de 2013, eu acordei falando e ouvindo dentro da minha casa. A médica falou pra minha mãe que eu tinha nascido surdo e mudo. Eu nunca ia falar e eu nunca ia ouvir. Eu não ia falar, Tom, porque eu nasci sem as cordas vocais. Eu não ia falar, Jéssica, porque eu nasci sem os tímpanos. Aos olhos da medicina, isso é impossível. Alguém falar e alguém ouvir. Por que eu não podia falar e por que eu não podia ouvir? Porque eu não tinha tímpanos nem cordas vocais. Não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição, tinha 0. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Ah, tá aí. Então, quer dizer, ele fala que ele não tinha e ele fala com ênfase. A medicina decretou. A medicina declarou que ouvir e falar para mim seria impossível. Para um diagnóstico desse, gente, tem laudo. Eu tenho um irmão especial. Meu irmão não fala, meu irmão anda com muita dificuldade, meu irmão tem o corpo atrofiado e tem o diagnóstico. Faltou o oxigênio na hora do parto. Cérebro com algumas
funções neurológicas danificadas. Então tem um laudo. Meu irmão, ele até pouco tempo recebia um benefício do governo, porque estava declarado ali em laudo a sua deficiência. Agora, no caso do Miguel aqui, ele está mentindo. Mentindo, porque agora olha a sua última versão. Isso aqui foi lá nos Gideões Missionários da Última Hora, né, no Congresso dos Gideões, onde houve um verdadeiro ringue em cima do altar. Pregadores atacando pregadores. Uma coisa nojenta mesmo, né? Dá uma olhada. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né, e ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né, mas não que foi dado um... Vocês viu que ele gaguejou bastante, né? Segundo a história da médica, não é nem a história mais do Miguel, é a médica que inventou essa história. Você percebe que o mentiroso, ele tá sempre terceirizando as coisas, né? Sempre tirando dele e jogando para outras pessoas. Isso aqui é lamentável, né, gente? Vou voltar para você ver, ó. Perceba a fala dele. E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né, mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi... Então às vezes vai escapulir aqui um erro, né, alguma coisa mal interpretada, mas Deus fez um milagre na minha vida, mas não que foi dado laudo, não que foi dado nada disso, até mesmo porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Tiago. Tá aí, fica claro para todos. Ficou evidente para você que ele está mentindo? Ou eu que estou vendo coisa aqui? A gente sabe que um pecado terrível está registrado lá em João 8,44, que diz que o pai da mentira é o diabo. E quando ele mente, ele fala daquilo que é dele, porque desde o princípio ele mente, porque se desviou da verdade. João 8,44. Gente, isso aqui é muito forte que eu vou falar. A mentira é um pecado terrível. Não existe mentirinha ou mentirona. Aqui dá para colocar essa terminologia. Não existe mentira santa, não existe mentira boa, não existe mentira que traz benefício. Toda mentira é um pecado. E todo pecado gera a morte. Tá, pastor, mas fulano de tal é mentiroso, não morreu. Mas quando a Bíblia fala de morte, não está falando de morte física simplesmente. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está dizendo morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que dom gratuito é esse, pastor Giovanni? A palavra dom quer dizer presente, mas o presente gratuito de Deus é o nome do livro da vida. A vida eterna. Você entende? Então não existe escala para mentira. Não existe escala para mentira. A mentira sempre será um pecado diabólico na face da terra. Nesse mundo que nós vivemos, um dos pecados mais venerado, mais amado pelas pessoas, é a mentira. A mentira, ela é tão enaltecida que a sociedade separou um dia do ano em homenagem a ela. Em homenagem a ela. Dia 1º de abril, não é o dia que os ímpios celebram a mentira? Dia 1º de abril não é o dia em que a sociedade celebra e enaltece a mentira? E uma coisa eu vou te dizer, por mais que a pessoa seja um mentiroso ou uma mentirosa, mesmo sendo mentiroso, a pessoa ela continua não gostando da mentira. Todo mentiroso, ele mente, mas ele não gosta que ninguém mente para ele. Conta a mentira para o mentiroso. Você vai ver a revolta que ele vai ficar. Ele fica revoltado, por quê? Porque a mentira é algo detestável, é um pecado gravíssimo. Até o mentiroso não gosta da mentira. Até o mentiroso detesta a mentira. Mas por que pratica, pastor? Porque o pecado na boca é doce como mel, mas no ventre é mais amargo do que fel. Escuta isso aqui.
Custe o que custar, meu amigo, minha irmã. Fale só a verdade. Você não precisa aumentar a verdade, porque uma verdade aumentada se transforma em mentira. Você não precisa diminuir a verdade, porque uma verdade diminuída se transforma também em mentira. Fale só a verdade e nada mais. Só a verdade. Tá? Não precisa aumentar a verdade, colorir a verdade. Se você aumentar e colorir a verdade, ela deixa de ser verdade e passa a ser mentira. E se você diminuir a verdade, economizando alguma coisinha ali, também se transforma em mentira. Então, fale só a verdade. E viva a verdade. Pratique só a verdade. O resto é resto. Consegue compreender isso aqui? Agora eu quero mostrar para vocês uma fala aqui do Júnior Trovão, para a gente caminhar para o final da live. Escuta o que o Júnior Trovão disse. Escuta o que ele disse, aí você vai ver a hipocrisia dos Gideões. Vamos lá, vamos lá. Sabe qual é o problema da gente hoje? É que qualquer um que chega com uma carteirinha, a gente quer botar no altar. O cara bota um terno, vem com a credencial no bolso, bota no altar. E se for um feiticeiro? Se for um feiticeiro, não pode, desde que ele dê uma oferta, né? Desde que ele dê uma oferta. Dá uma olhada nisso aqui agora. Eu vou tirar o Júnior Trovão. Dá uma olhada agora no que aconteceu na manhã de domingo nos Gideões Missionários. Olha primeiro esse pastor aqui que estava com o Miguelzinho na praia. Dá uma olhada. Aqui com o Miguel, a gente está indo para as águas para ele se purificar da inveja, tá? Dar um banho de água de mar nele. Estamos aqui em BC, gente. A riqueza mora aqui. Eu lamento por você que só critica, que fala mal do menino. Onde ele está, olha a preocupação dele. Disseram que ele estava depressivo, né? Onde ele está dando gargalhada, o povo parando ele. Miguelzinho, qual é a sensação, filho? Eu sinto que Deus está encaminhado. Deus te escolheu, né, Miguel? Sim. E eu creio que Deus levanta essas pessoas no meio da rua para tirar foto. E para mostrar. É o amor das pessoas, né? Cada olhar, cada criança, cada mulher, cada homem que vem até mim. Tenho total certeza que é Deus, né, que vem trazer. É Deus mesmo, né, Miguel? Com toda certeza. Tá aí, talvez você não está entendendo nada, mas agora você vai entender. Você viu aqui esse cidadão, tá aí com o Miguel, diz que vai dar um banho nele nas águas do mar para purificar ele de toda inveja. Será que vai fazer alguma simpatia? Não duvido não. Porque dá uma olhada quem é esse homem, ó. Vamos lá. Hoje que é o pastor Massinho, meu amigo, ele falou, vamos lá nos Gideões. Eu não sou evangélico, mas eu sou praticante do dízimo e das ofertas. Calma aí, o senhor não é evangélico? Eu sou muito conhecido, inclusive, na internet, como Mestre José, o vidente dos famosos. E sou amigo do pastor Massinho e do apóstolo Leonardo Salles. Sim, sou amigo. Mestre José, o vidente dos famosos. Me conhece. Aí Deus me tocou, trouxe essa pequena oferta hoje. Queria que o senhor orasse pelo meu filho Miguel. Ele está ofertando 5 mil reais, irmãos. Dá glória a Deus aí. Miguel é o nome dele? Miguel. Pai, eu estou aqui orando com o Miguel e com o seu... Então tá, não pode qualquer um subir no altar, né? No caso, só se der uma oferta acima de 5 mil reais aí, independente do que você você pode ir lá fazer sua propaganda, né? Mestre José, o vidente dos famosos. Tá aí, ó, a propaganda em cima do altar dos Gideões Missionários, depois de talvez, não estou dizendo que aconteceu, mas ele falou que ia dar um banho de mar no Miguel para lavar ele de toda inveja, né? Você vê que se a gente for cavucando, mais sujeira a gente vai encontrando. Então a gente vai parar por aqui. Esse é o último vídeo que eu fiz relacionado a esse caso, e eu estou fazendo isso aqui para que você ore, para que você busque a Deus, porque, infelizmente, é daqui para pior. Não adianta eu vir aqui falar para você, vai melhorar. Não. O engano vai multiplicar, sabe? Vai proliferar sobre a terra, porque é cumprimento de profecia bíblica. Eu quero fazer uma live aqui só sobre a questão do cumprimento da profecia bíblica voltada a esse assunto. E aí vocês vão ver que nós estamos pertinho, mais pertinho, de voltar para casa, tá? Posto isso, no dias 12, 13 e 14, anota aí, segunda, terça e quarta, 12, 13 e 14 agora de maio, nós estaremos aqui para
o jejum, primeiro jejum coletivo do mês de maio. Estaremos juntos nesse jejum, dias 12, 13 e 14. Abertura 6 horas da manhã, encerramento no dia 12 será às 6 da tarde, no dia 13 às 19 horas e no dia 14 às 20 horas. Nós vamos fazer 12 horas de jejum no primeiro dia, 13 horas de jejum no segundo dia e 14 horas de jejum no terceiro dia, jejum parcial, fruta e água. Gente, esse jejum é pesado. Esse jejum é pesado. Eu vou fazer um vídeo aqui só explicando como você vai fazer esse jejum. Vou trazer um vídeo da minha esposa orientando, né, sobre como jejuar corretamente. E dentro disso eu vou lançar aqui todas as informações e você vai tirar todas as suas dúvidas, mas eu tenho certeza que será um jejum poderoso. Será o maior jejum que nós já fizemos esse ano. E o sacrifício será tão grande, porque, mas pão e água fruta e água é fácil, pastor. Vem comigo então, vem comigo e você vai ver se é fácil ou se não é, tá bom? Eu convoco a todos, porque tem algumas pessoas que me perguntaram também, algumas dúvidas, né, relacionado ao propósito e o jejum. Isso precisa ser entendido. Por exemplo, Daniel, ele jejuou, tá? Isso é fato, ele jejuou. E ninguém jejua sem propósito. Até o jejum medicinal é feito com propósito. Até o jejum recomendado pelos médicos tem um propósito. O médico diz assim, 10 horas de jejum. Mas qual o propósito, doutor, de ficar 10 horas em jejum? O propósito é que amanhã você vai fazer exame de sangue. Amanhã você vai fazer uma endoscopia. Amanhã você vai fazer, uma ressonância magnética, né, com contraste ou algo semelhante. Então, 12 horas de jejum medicinal, mas tem propósito. Assim é o jejum espiritual. Não existe jejum espiritual sem propósito. Aliás, não existe jejum sem propósito. Todo jejum tem um propósito. Eu posso fazer um propósito sem jejuar. Mas eu não posso jejuar sem propósito. Você consegue compreender? Eu vou repetir aqui para você entender. Eu posso fazer um propósito sem estar em jejum. Porém, não tem como eu fazer um jejum sem um propósito. Tem o jejum medicinal, o jejum estético, que é o quê? O jejum que a pessoa faz para emagrecer. A pessoa se abstém de alguns alimentos porque ela quer perder peso. Você entende? Mas espera aí, é um jejum para estética, né? Mas tem um propósito, perder peso. Pastor, é um jejum medicinal, tem um propósito, é para fazer algum exame. Pastor, o jejum espiritual tem algum propósito. Então, não existe jejum sem propósito. Existe propósito sem jejum. Vou fazer um propósito de ficar aí 3 dias orando no monte, ou 3 dias sem rede social, é um propósito, e eu não vou estar em jejum, vou estar comendo normalmente, mas eu estou 3 dias no monte. Vou fazer um propósito de visitar por semana, uma vez por semana, um hospital da minha cidade. É um propósito, você não está em jejum, mas você está no propósito. Então, propósito se faz sem jejum, mas jejum não funciona sem propósito. Até o medicinal, até o estético, todos têm propósito. E eu estou falando isso por quê? Porque o nosso jejum é coletivo, mas o propósito é individual. É você quem vai colocar diante de Deus. E o jejum é importante para que você não seja enganado, ludibriado por essas corjas que estão aparecendo aí. Que eu acabei de colocar aqui nesse vídeo, algumas corjas que vêm para enganar. E esses são os famosos. Tem muitos anônimos que estão aí nos altares das igrejas enganando o povo. E quando você jejua, você adquire sensibilidade espiritual para entender o que é e o que não é. Para saber quem é teu amigo e quem não é. Para saber quem está contigo e quem não está. Quando você jejua, você adquire sensibilidade espiritual para, identificar o mal nas pessoas. Identificar, o mal naquele que se diz pastor, naquele que se diz obreiro, naquele que se diz profeta, naquele que se diz missionária, que se diz missionário. Você consegue identificar.
Então eu estou te convocando para isso. Aqui não tem comunismo gospel, eu estou te chamando para andar com as suas próprias pernas. Você não vai ficar dependente do pastor Giovanni para oração, para jejum, não. Você vai vir e vai jejuar você. Você vai vir e vai orar você. E você vai ver que as guerras serão vencidas. Tem batalhas que eu não posso batalhar por você. É você que tem que batalhar. É você que tem que levantar e ir para cima. E nós vamos para cima no nome de Jesus. Eu quero ver quem vai comigo. Vamos lá? Escreve aí. Vamos para cima. Hashtag vamos para cima no jejum. Em nome de Jesus. Hashtag vamos para cima. Glória a Deus. E eu espero vocês aqui no dia 12, 13 e 14 às 6 horas da manhã para abertura. No dia 12, serão 12 horas de jejum, então você conta 6 horas da manhã mais 12 horas, 6 horas da tarde, nós estaremos aqui na entrega, nesse jejum que será fruta e água. Você pode tomar água à vontade, e fruta você pode comer também, mas não vai encher a barriga de fruta. É para enganar a fome só, tá? Uma frutinha de manhã, uma frutinha por volta do meio-dia, uma frutinha no período da tarde, e você vai conseguir vencer. Em nome de Jesus será uma bênção, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos para cima? Escreve aí, olha aí, os irmãos estão escrevendo. Nós estamos juntos na fé. Escreve aqui nos comentários embaixo o teu nome, o sobrenome da sua família, tá? Que nós estaremos orando, é a cidade que você mora. Abaixo aqui nos comentários, não no chat, tá? Abaixo. No chat aqui, a irmã Cláudia, os moderadores aqui estão colocando todas as informações aí para você contribuir, para você entender como será feito o jejum, né? Para você se inscrever no nosso Instagram também, que é o PR Giovanni Dias e Povo da Fé, e será uma grande bênção. Agora, gente, eu tenho algo aqui muito forte para mostrar para vocês e uma notícia maravilhosa para te dar, tá? O Ministério Povo da Fé já enviou os 11 mil reais lá para o pastor Gabriel, para a compra do carro. O pastor Gabriel já foi lá hoje na concessionária, já deu esses 11 mil reais e já segurou o carro. Para você ter ideia, nós compramos uma picape, que é aquele que tem a carroceria, para levar os alimentos, os medicamentos, as coisas para as outras bases. Então, compramos uma picape no valor de 25 mil reais. Claro que ficou 11 mil para cada ministério e essa diferença nós vamos enviar para que seja também pago essa diferença. Então, você coloca aí 25 mil reais dividido por 2, vai dar 12.500 para cada um e eu tenho certeza que já deu tudo certo, tá? O carro já está seguro, ninguém vai comprar mais porque o pastor Gabriel foi lá, deu os 11 mil e disse, olha, amanhã será enviado a diferença. Então eu peço a você que está me assistindo agora, envie o seu dízimo, a sua oferta. Estamos no começo do mês, se você não enviou ainda, envie para que nós venhamos então concluir, né, com a compra desse veículo no nome de Jesus. Para quem não sabe o que está acontecendo, o nosso carro, né, a nossa viatura missionária, sofreu um acidente, infelizmente teve perda total nesse veículo, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. E nós estamos de mão atadas, porque esse veículo ele é tão importante quanto o pastor Gabriel, tão importante quanto você é esse veículo, porque é ele quem leva o Inácio para a cidade da Beira, para os retornos, é ele quem vai nas bases levar as alimentações. Nós estamos tendo que pagar frete para as pessoas virem, né, até em Amatanda, trazer os alimentos que são feitos, né, para as crianças nas refeições. Inclusive, para quem não sabe, teve refeição. A Bíblia diz que quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Eu quero te mostrar essas imagens. Na verdade, eu mostrei, né, na última live. Eu quero trazer para vocês verem a grandeza de Deus. Mais uma nova base que foi aberta, mais uma nova base que foi atendida, graças a Deus. Eu postei lá no Instagram o aniversário da Lourdes, coisa linda o aniversário da Lourdes. Eu postei também lá no Instagram para todos vocês o almoço que nós tivemos também, o último almoço que nós tivemos, onde as crianças até sorvete, se deliciaram com sorvete. Mas eu vou mostrar aqui essas imagens que eu mostrei no vídeo passado. Dá uma olhada e aí você vai conhecer um pouco mais do projeto. Tem uma canção também fantástica. Não saia daí, tá? Não saia agora.
Pelo contrário, deixa o seu like, comenta bastante, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as das nossas atividades missionárias. Faça parte conosco, seja um missionário, vem somar conosco em nome de Jesus. Vamos para cima, dá uma olhada aqui nessas informações que são extremamente importantes. Vamos lá, pastor Gabriel. Vamos lá, pastor Giovanni. Ô, glória. Estamos aqui dando alimento para as crianças. Na outra comunidade aqui, eu quero agradecer pela vida de todos os irmãos que nunca se cansaram em fazer parte conosco nesta missão. Que Deus possa recompensar e abençoar a vida de todos vocês no nome de Jesus. Veja aqui que bênção. As crianças já estão aí recebendo o alimento. Que Deus possa recompensar, meus irmãos, pela vida de todos vocês. De manhã estávamos lá atendendo o assunto da agricultura, terminamos e agora estamos aqui servindo o alimento para as crianças. Forte abraço a todos vocês, que a graça do Senhor permaneça sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. É isso que mantém acesa em nós, essa chama, sabe? Essa alegria em poder servir. Olha a quantidade de crianças nessa nova base. O pastor Gabriel falou que aproximadamente 250 crianças chegaram ali hoje, né, numa nova base. Nós precisamos cuidar dessas crianças na questão de desparasitá-los, mas foi a base que a gente doou as roupinhas. Você pode ver que as crianças estão vestidinhas, né? Algumas não, porque são crianças novas que vão chegando, mas a maioria tem uma roupinha boa para usar. E eu peço a você que continue nos ajudando, continue somando conosco. Nós temos feito, sabe, aquilo que tem que ser feito. Nós estamos trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado, para que essas crianças continuem se alimentando, e você, com a sua oferta, pode nos ajudar a fazer isso. O sentimento de satisfação, o sentimento, sabe, de alegria em poder servir, em poder somar na vida do nosso semelhante, ele é indescritível, sabe? E essa questão de matar a fome, dar alívio ao nosso semelhante, é isso que muitas das vezes traz para nós a resposta de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que dá alívio, esse também alívio receberá. Deixa eu te mostrar essa outra grandeza de Deus aqui. Dá uma olhada nessas imagens aqui, ó. A de graça, Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 3 de maio do ano 2025. Veja onde nós estamos. Aqui temos a couve, temos alface, temos tomate, temos também cebola. Depois estaremos ainda comprando mais semente para podermos dar continuidade na nossa plantação lá na roça. E estamos aqui, meus irmãos, ainda precisando de adubo. Já estaremos vedando aí o quintal e estarei mostrando aos irmãos pelo vídeo. Hoje queríamos preparar lá a terra com a máquina, mas infelizmente choveu, não tem como nos colocar aí a máquina, mas brevemente, assim que secar, os irmãos estarão acompanhando aqui pelos vídeos. Meus irmãos, a população que vive através da roça, os irmãos sabem disso, e estamos muito alegres por mais uma vez termos a oportunidade de trabalharmos com a nossa própria mão, enquanto os irmãos do Brasil nos apoiam na compra de semente, na compra de material para vedar lá o quintal, e estamos aqui realmente trabalhando, meus irmãos. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando, juntamente com o pastor Giovanni Dias. Veja que tem muita semente aqui. Olha aí que lindo, que coisa mais linda, né? Isso aqui é forte. Eu estou mostrando essas imagens, por quê? Porque é muito importante prestar contas daquilo que está sendo feito, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia. É até prazeroso isso, né? É satisfatório prestar conta daquilo que está sendo investido a sua generosidade. Olha que coisa linda essas imagens. Você olha para uma imagem como essa, você vê as mudas tudo verdinha, né? Isso é vida, sabe? Isso é comida. Isso é proteína para as nossas crianças, sabe? Isso aí eu não sei nem como expressar a palavra exata, mas vocês que estão aqui vendo isso aqui, você sabe que é agradável aos nossos olhos isso daqui. E nós não podemos deixar um projeto desse morrer, sabe? Então eu peço a vocês que nos ajudem, tá? Na compra de mudas, mais mudas, adubo, né? As madeiras para cercarmos esse espaço de terra, porque precisa ser cercado. Vou mostrar para vocês as imagens que o pastor Gabriel me mandou, porque até mesmo um animal aí qualquer, um animal da selva, um animal doméstico, ele entra num lugar como esse, ele faz um estrago e atrapalha tudo aquilo que foi investido, né? Então eu peço a você encarecidamente que nos ajude. Aqui na tela está fixado aí o CNPJ do Ministério, que é um Pix, tá? Do Nubank,
o WhatsApp, que também é um Pix do Nubank, tá? Também os moderadores estão colocando aí, inclusive eu quero agradecer de coração aí a irmã Cláudia, né, os moderadores, vocês são uma bênção. Eles estão colocando aí os dados dos bancos, o WhatsApp, se você precisar entrar em contato, né, para receber algum dado, né, para você ajudar no Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze, ou por qualquer casa de câmbio. Então, entre em contato conosco. Você que está fora do Brasil, né, que tem aí o seu trabalho, a sua vida, nos ajude. Não é valor, não é quantidade, é generosidade. Porque a nossa generosidade, ela faz muito. Dinheiro faz pouco, mas a generosidade faz muito. As crianças, nessa semana que se passou, no final da semana passada, receberam, sabe, fardos de roupa. Não só fardo de roupa, como também receberam sorvete. Foi a entrega, a distribuição de sorvete, né? Pelo calor que está fazendo lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E nessa horta nós vamos plantar abóbora, melancia, mandioca, maxixe, quiabo, né? Todos os tipos de hortaliça. Sem falar essas hortaliças baixas, como alface, né? Como couve, cebolinha, salsinha, para que venha ter uma alimentação abençoada e regrada, né? E tudo isso é com a ajuda de vocês, sabe? Você pode ter certeza de uma coisa, aquilo que você fizer por essas crianças, Deus não deixará faltar na sua vida, porque é mandamento dele. Nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Amor não está baseado em palavras. Muitas das vezes palavra revela hipocrisia, né? Mas amor está baseado em atitude. Então, que nós possamos ter esse gesto de amor por essas crianças, ajudando. E eu sei que Deus há de recompensar. Olha aí, olha a fila, né? Imagina a alegria dessas crianças, sabendo assim, olha, a filha está andando e eu vou pegar uma casquinha, né? Com um pouquinho de massinha, um pouquinho de sorvete em cima e vou me refrescar. Todos nós já fomos crianças um dia. A maioria daqueles que estão aqui conosco, na sua infância, às vezes você passava dificuldade. Uma guerra para você ter um brinquedo, um picolé. E hoje Deus nos deu condições de darmos isso para os nossos filhos. Mas nós vivemos uma fase de dificuldade. Hoje eu brinco com os brinquedos do Lorenzo, eu compro para ele e brinco. Por quê? Porque eu não tive uma infância regrada de brinquedo. Não tive, né? E essas crianças estão radiantes de estar recebendo tudo isso. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, nos ajude, não deixe esse projeto morrer, tá? Não deixe essas crianças enfrentar necessidade, guerras e batalhas, não. Pelo contrário, eu tenho certeza que Deus vai retribuir 1000 vezes mais na vida de todos, tá? Ó, eu preciso comprar, juntamente com todos vocês, com o pastor Gabriel, esses materiais aqui, gente, ó. Isso aqui é para fazer a cerca, tá? O pastor Gabriel mandou o áudio aqui explicando certinho, ó, tá? É necessário, tá? Comprar essa tela para o trabalho da horta. Tira um print da tela, tá? Tira um print da tela. Na linha do tempo também os moderadores estão colocando o número da conta do ministério, tá? E aí tem muita gente que entra falando, né? Ah, pastor, você pedindo Pix, para de pedir Pix. Jesus disse para dar de graça aquilo que de graça você recebeu. Você cobra, pastor, para pregar? Não, gente. Não é isso, pelo amor de Deus. Quem caminha com a gente sabe que nós pedimos porque tem uma obra sendo realizada e essa obra não pode parar. Esse trabalho não pode parar, né? O evangelho é de graça, mas a comida para essas crianças tem um preço. O evangelho que nós pregamos é de graça. Eu não estou pregando e cobrando alguma coisa de alguém. Nós pregamos o evangelho gratuito, mas a comida não vem de graça. As roupas, os brinquedos, os materiais escolares, os calçados, não vêm de graça. Casas que nós temos construídos, não vêm de graça. Sabe, maçã, fruta, nada disso vem de graça. Como também na nossa casa a comida não chega de graça, não é verdade? Na nossa vida, as roupas que nós usamos, precisou alguém pagar. Então, é um comentário muito, sabe, vazio dessas pessoas, achando que a gente está pedindo Pix
sabe, de maneira leviana. Não, a gente pede e mostra, né, o que nós estamos fazendo com a semente de todos. Vai orando porque tem muita coisa para ser feito, mas eu creio que juntos nós somos mais fortes. Amém? Gente, Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus, nós teremos o jejum do mês de maio. Logo nós estaremos aqui divulgando a data para todos vocês e será um jejum poderoso na presença de Deus. Eu convido a todos para participar. Serão 3 dias de jejum, tá? Fique ligado aí nas lives, nos vídeos. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se inscreva lá no canal da minha esposa, missionária Keren Rocha. Ela estará trazendo conteúdos para vocês abençoadores que vão com certeza te direcionar, te abençoar e será de grande avalia para a tua vida. Então se inscreva, missionária Keren Rocha. Os moderadores estão colocando aí no chat o link para você se inscrever no canal da minha esposa, no canal dos meus filhos. Segue a gente lá no Instagram, @PRGiovaniDias e também Povo da Fé no Instagram. Com certeza você será abençoado no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, beijo no seu coração e fique com essa canção, que é uma canção assim que é extraordinária. Mostra quase tudo, tá? Ainda faltam algumas coisas, mas quase tudo daquilo que nós fizemos em 2024 e continuamos fazendo em 2025 por esse povo ali em Moçambique. Deus, não só em Moçambique, mas aqui no Brasil também você vai ver no meio da música aí o projeto também dos ribeirinhos da Amazônia. Valeu, gente! Deus abençoe, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima. Amo vocês, viu? Moderadores, inscritos, novos inscritos, membros do canal. Um beijo, vocês são uma bênção na minha vida, ó. Coraçãozinho pra vocês, viu? Amo muito vocês e obrigado por tudo, por toda a ajuda, pela compreensão às vezes de não conseguir responder no WhatsApp, mas estamos juntos na fé. Deus abençoe. Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano para trazer mais água. E em junho a construção da torre com
com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá, e os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.